Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Quero nesse momento agradecer ao Senhor por mais esta grande oportunidade que Ele me concede, queridos, de falar um pouco da Tua palavra, de falar um pouco do Teu amor e da Sua preocupação para com as nossas vidas. Irei falar um texto do livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 6. Amém, queridos? Olha só como é que está escrito. A carta à igreja em Sardes. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus neste momento por esta palavra e quero apresentar nas mãos do Senhor. Amado e querido Deus, diante da tua presença eu quero te glorificar e te exaltar na beleza da tua santidade, porque o Senhor é bom e maravilhoso e o Senhor tem se preocupado conosco, Senhor, porque esta é a tua vontade, que nós possamos estar junto com o Senhor, aonde o Senhor está. Pai, cuida do teu povo, vai de encontro aos teus escolhidos, aqueles que ouvirão esta mensagem e que possam ser impactados, iluminado o teu entendimento e o teu coração, e que possam verdadeiramente entender que o Senhor tem pressa em fazer a sua obra em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus, iremos falar a respeito da igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a 5ª igreja do Apocalipse. Observe que eu venho falando a respeito, quem está acompanhando a minha página no YouTube, no Facebook, no TikTok ou no Instagram, vai observar que eu tenho falado a respeito de vários assuntos e o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, a mensagem a respeito das 7 igrejas da Ásia, sendo explicado dentro da escatologia bíblica. Amém, queridos? Então, essa informação é baseada dentro da escatologia bíblica, é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que vai ajudar muito no elevo espiritual de cada um dos irmãos. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, segundo a escatologia bíblica, ela dentro do tempo que abrange a igreja do Senhor a partir do 1º século até o século 21, a igreja de Éfeso é a igreja que vive a igreja do primeiro amor, que vai aproximadamente do ano 30 ao ano 100. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ela é mais ou menos neste período, do ano 30 ao final do século I. A segunda igreja vai do final do século I a aproximadamente a 317, 315 depois de Cristo, que é a igreja de Esmirna. A terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, né? A igreja de Éfeso, a primeira igreja é a igreja desejada, a igreja que vive o primeiro amor. A segunda é Esmirna, que é o cheiro suave, o incenso, o nome já diz tudo, mirra. O terceiro é Pérgamo, a igreja mundana, que vai aproximadamente do ano de 313 a 600 depois de Cristo. A quarta igreja, segundo a escatologia bíblica, vai do ano 600
até 1517 aproximadamente, que é a igreja de Tiatira, a igreja profana, segundo a escatologia bíblica dentro do tempo dos períodos. E agora vamos para a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, que é a igreja que, segundo a escatologia bíblica, ela é a igreja que tem as suas obras, irmãos, morta. Então nós iremos falar a respeito disso, que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. A introdução diz: é a igreja morta. É a representação da igreja de Cristo, segundo a escatologia bíblica, a partir da reforma protestante no século XVI. Ou seja, ela vai aproximadamente do ano 1517 até 1750, aproximadamente. Neste período surgem homens como Martim Lutero, homens que revolucionaram o Evangelho, a palavra de Deus, despertando aqueles que estavam mortos naquele tempo, nesta época. É a igreja que está morta pela falta da ação do Espírito Santo. Ou seja, esse período foi um período onde o Espírito Santo teve muita dificuldade em fazer a sua obra. Por quê? Porque os seres humanos, os escolhidos, não se dedicavam, não buscavam a sua presença. Observe que no século XVI, quando havia louvado seja o nome do Senhor, esta sequidão espiritual, as pessoas não entendiam por quê. Primeiro, os cultos, segundo a história, vai nos mostrar que era um período onde os cultos eram ensinados, eram adorados em outras línguas, como no latim. Entendeu? Então a igreja teve muita dificuldade em crescer, em entender a mensagem. Então já começava por aí essa dificuldade. E fora isso, existia a perseguição, o autoritarismo, os impérios dominando. Inclusive, Martim Lutero, segundo a história, diz que ele era polonês, mas ele se naturaliza alemão. E ele vive nesta época, né? A história vai nos dizer que existe até as 95 teses de Martim Lutero, onde ele se dedica, quando Deus o chama para traduzir, vamos entender assim, o Novo Testamento do latim para o alemão. E é nessa época que há um período muito grande da Revolução, há guerras, porque muitos não estavam entendendo a mensagem. Então o Espírito Santo não tinha ação por causa disso, porque havia muitos impedimentos. Apesar da importância do movimento protestante, Jesus não considerou as obras desta igreja perfeitas e a considera uma igreja morta, que apenas tem o nome de que está vivo, mas ela é morta por causa das suas obras. Aqui o texto está falando, segundo a escatologia bíblica, sobre obras espirituais. Obras espirituais. Tens o nome que está viva e estás morta. Para a igreja morta de Sardes, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. Sardes era uma antiga capital de Lídia, o império do célebre e rico Creso. Ela era famosa pelas suas riquezas e luxos. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade dessa região a receber o Evangelho, sob a pregação do apóstolo João. Também foi a primeira a desviar-se da fé e uma das primeiras a virar ruínas. A igreja de Sardes, na história, ela vai aproximadamente do ano 1517 a 1730 depois de Cristo, né? Segundo a escatologia, ela tem uma conotação no século XVI. A igreja morta, ela tem qualidades, irmãos, essa igreja. Ela tem qualidades e está escrito assim: tem pessoas que não contaminaram seus vestidos. Comigo andarão de branco. Ou seja, isso está escrito dentro do texto que lemos.
que dentro desta igreja, mesmo com muitas dificuldades espirituais, com muitas pessoas não praticando as suas obras, ainda existe pessoas sinceras, pessoas que guardaram a sua fé e guardaram as suas obras. E com isso Cristo promete andar com elas de branco, mudar as suas vestes. Essa igreja tem defeitos. Tens por nome de que vives, mas está morto. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isto, o Espírito falando para o líder da igreja de Sardes. Pode-se também entender que não achou as obras dela completa. Ou seja, quem sabe você conhece pessoas que começam, têm vontade de se firmar nas caminhos do Senhor Jesus, mas devido às dificuldades, devido à estrutura, devido ao conhecimento que não ser um conhecimento abrangente, volta para trás e se desanima no caminho. O Senhor não tem prazer nisso, irmãos. O Senhor não tem prazer. Você tem ferramentas apropriadas para isso. Você tem a oração, você tem o jejum, você tem a leitura da palavra. Você tem como se revestir. Mas não desista do chamado de Deus na tua vida. Não desista daquilo que Deus te prometeu, do galardão que Deus preparou para a tua vida. Há grande inclinação para se começar várias obras. Tem até desejo de fazer a obra, mas se desanima no caminho, se desanima no meio da obra, sem completar o que já começamos. E por causa disso tem consequências. Se não vigiares, virei contra ti como um ladrão. Observa. Precisamos estar atentos. O profeta Miqueias disse: desperta tu que dorme, e Cristo se esclarecerá. O apóstolo Paulo, ele vai usar este mesmo exemplo em suas cartas. Desperta tu que dorme, acorda deste sono profundo. Este sono que o apóstolo Paulo fala é a respeito do sono espiritual. Despertar para a obra espiritual da tua vida. Acordar. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde, queridos. Nós não temos a vida inteira. Precisamos estar sempre nos policiando e vendo que obras que nós temos feito diante de Deus. O Senhor tem conselhos para esta igreja. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado entregas, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Se o Senhor Deus tem te despertado, desperta aqueles. Prega a palavra do Senhor Jesus para que possa despertar aqueles que estão em profundo sono. Prega uma palavra de ânimo. Desperta você, líder, você, irmão. Desperta, acorda deste sono profundo. Porque Deus, ele tem pressa. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer que é para nós, aleluia, se despertarmos. Porque nós estávamos mortos. E Cristo já nos despertou. Nós vivíamos nos nossos delitos de pecados. Nós não estamos mais nestes delitos, porque nós já somos filhos de Deus. Mas nós precisamos despertar para a obra, para o chamado. Não podemos deixar que a frieza espiritual entre em nossos corações. Apocalipse capítulo 3, versículo 2 fala isso. Aqui existe uma ordenança para consolidar os fracos na fé, que estão para morrer. Quem sabe as obras incompletas fossem os descasos com os mais fracos que estavam morrendo na fé. Irmãos, temos de vigiar, ajudar o que está fraco, ajudar aquele que é fraco na fé, aquele que é desanimado. Tem sempre uma palavra de ânimo para que possa ser enxertada. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Te esforce, ser vigilante, não perca a perseverança, não perca a fé no nome de Jesus. Arrepende-te
Arrepende-te, porque Cristo tem promessas para aquele que vencer. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes brancas simbolizam justiça. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Persevera. Apresente diante do Senhor Jesus como um soldado valente, como um obreiro que não tem de se envergonhar. Aleluia, louvado seja Deus. Para que o teu nome não venha a ser riscado do livro da vida. O nome dos mortos não pode fazer parte do livro da vida. Quem tem obras mortas não pode dizer que é cristão, que é servo de Deus, que está vivo. Ele está morto. Quem não faz a obra de Deus não tem como dizer que está vivo. Nós precisamos se despertar, queridos. O nome dos mortos não pode fazer parte do livro da vida. Por isso, essa alerta para a igreja morta. Cristo, Ele quer nos despertar e não quer apagar o nosso nome do livro da vida. Isso também demonstra que é possível o nome de um crente ser riscado do livro. Cuidado, irmãos, porque pode acontecer isso. Jesus falou que aquele que tirar a mão do arado, ele não é digno dele. Não é digno. Não é digno dele, não é digno do seu reino, não é digno de fazer parte deste povo, os eleitos de Deus. Confessarei o seu nome diante do meu Pai. Olha só, se você for fiel ao Senhor, se você for até o final, perseverar até o fim, se as suas obras forem perfeitas, o Senhor Deus apresentará você diante do Pai. A referência ao texto de Mateus, capítulo 10, 32, fala sobre isso. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Observa, dentro da igreja morta, o Senhor levanta grandes grupos de vencedores. Estas promessas são para elas. Mesmo que você está vendo que a obra não está indo, mas lute pela tua vida. Se dedique. Seja melhor todos os dias. Observe a tua vida, a tua capacitação, o que você tem feito, como você tem andado diante de Deus, e muda a cada dia, para que o Senhor Deus possa, aleluia, vai ser Deus, te fazer com que você seja um desses vencedores, e que possa ser revestido de vestimentas brancas, e que o teu nome possa estar escrito no livro da vida. Ao que vencer, receberá este galardão. Irmãos, observe que estas cartas, segundo a escatologia bíblica, ela nos traz notificações tremendas. São períodos da igreja de Cristo que tem passado a igreja. Esses 7 tempos das 7 igrejas de Cristo são tempos e períodos difíceis que a igreja de Cristo, que começou no século I, que estamos no século XXI, tem passado. E é interessante que cada tempo dessas igrejas, a igreja do Senhor está suportando essas deficiências, estas fraquezas, estas lutas, e tem atrapalhado o agir, o mover do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. E isso tem atrapalhado nas obras que Cristo tem para com as nossas vidas. É por isso que nós precisamos estar atentos, sempre pegado, ligado nas Escrituras, vigilante, colocando em prática a leitura da palavra, para que nós não venhamos desfalecer na fé e nem se desanimar do caminho. Eu te convido em nome do Senhor Jesus, não deixe que as obras mortas, como a igreja de Sardes andava, te pegar, mas seja forte e corajoso, se desperte, não deixe que o profundo sono da espiritualidade, da mortandade espiritual te sufoque, mas que você possa ser, aleluia, vai ser a Deus, aleluia, ressuscitado em vida pelo Espírito Santo, e que a unção do Senhor esteja sobre a tua vida, para que você possa lutar todos os dias por esta vitória, por esta oportunidade que está em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, e saiba que Jesus Cristo se preocupa com você. Ele quer te ver de pé, animado, corajoso, confiante, crendo nas promessas do Senhor,
crendo que o teu nome está escrito no livro da vida, crendo que o Senhor Deus todos os dias está querendo mudar as tuas vestes para que você possa ser novas as tuas obras todos os dias, no nome de Jesus. Amado e querido Deus, quero agradecer a Ti por esta oportunidade. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço por esta grande oportunidade. Fala ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.